Vamos colocar na conversa de novo a analista de política Jussara Soares. Jussara, a gente está então com 4-1 pela eleição indireta, ou seja, os deputados estaduais escolheriam o novo governador. Deputados estaduais da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Mas é difícil dizer se esse placar vai se manter, qual vai ser o desfecho desse julgamento. Exatamente, Márcio. Mais um dia ali tenso no Supremo Tribunal Federal. As divergências ficaram explícitas com momentos bastante tensos, inclusive de embates entre os ministros, retrucando. Teve discussão, inclusive, sobre a política do Rio de Janeiro, as condições do Rio de Janeiro, citadas pelo ministro Gilmar Mendes. Depois o ministro Luiz Fux rebateu. Ou seja, esse placar, neste momento, ele é favorável à eleição indireta, mas ainda tem muita gente para votar. Márcio, quem já votou, só para a gente trazer aqui esses números e a gente contar e não perder de vista. Quem votou já pela eleição indireta? O ministro Mendonça, a ministra Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques, que anteciparam seus votos hoje, seguindo o ministro Luiz Fux, mesmo depois do ministro Flávio Dino ter pedido vista. Bem, quem que votou pela eleição direta até agora foi o ministro Cristiano Zanin. E aí, pelas declarações que a gente já viu, inclusive no plenário, dá para a gente depreender que devem votar por eleição direta os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e a expectativa também do próprio ministro Flávio Dino, embora ele tenha pedido vista, falando, olha, vamos ver o que vem o acordo ali, o acórdão do TSE sobre essa questão de Cláudio Castro. Bem, as incógnitas mais assim, que ainda não dá para saber muito bem por onde devem caminhar, são os votos do ministro Dias Toffoli e do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A ministra Carmen Lúcia, que neste momento é presidente do TSE, inclusive hoje ela disse que vai antecipar a sua saída da Corte Eleitoral, ela disse que vai priorizar, antecipar, correr para publicar esse acordo para resolver essa questão que o ministro André Mendonça muito bem disse, assim, está indefinida no Rio de Janeiro. Imagina, um estado inteiro, o terceiro maior colégio eleitoral, sem saber de fato como é que vai ser o seu governador, que está sendo governado por um desembargador que não foi eleito, que é presidente de um tribunal de justiça que nem queria estar nesse cargo, né? Então, essa situação é tão indefinida, Márcio, que não dá exatamente para a gente saber. Pode ter uma reviravolta, o que vem desse acórdão, se isso vai fazer alguma mudança de posição desses ministros que ainda não votaram. Bem, mas é importante a gente destacar aqui, Márcio, sobre a questão especificamente, qual que é a grande questão? Que as divergências impostas até aqui neste momento é sobre se quando o ex-governador Cláudio Castro, ele sai do cargo, ele renuncia. A grande questão, o grande debate aqui é se valeu essa renúncia dele ou se essa vacância foi aberta pela cassação do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que esse acórdão vai responder. E aí, na defesa por eleições indiretas, o ministro André Mendonça citou dois casos. Ele citou que o governador de Minas Gerais, agora ex-governador Romeu Zema, deixou o cargo um dia antes de Cláudio Castro. E também citou o caso do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também, para disputar a eleição, deixou a eleição no dia 19 de março. Então, a questão está aqui, cena dos próximos capítulos. Sigo aqui acompanhando tudo para você, Márcio.